Fala pessoal, Fernando aqui. Pessoal, eu quero falar sobre esse assunto que é o mais comentado hoje nas redes sociais e nos canais abertos, é sobre Irã e Israel, tá bom? Então eu quero apontar uma parte aqui que é muito importante, que lógico que a mídia não quer falar, e inclusive eu fui assistir um pouquinho do que eles vêm falando, chega a dar ânsia, porque eles querem colocar na sua cabeça que o Irã é o bonzinho e que Israel é o mal. Claro que não existe mais santo, mas é isso que a mídia quer colocar na sua mente, que o Irã é o bonzinho, não é à toa que o nosso governo apoia o Irã. Então eu quero destacar uma coisa que é sobre o assunto do navio que atracou aqui no Brasil e o que isso pode causar com o nosso país aqui, tá certo? Então já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo no final se fizer sentido para você e comente aqui embaixo o que você acha, tá bom? Claro que eu não sou um expert nesse assunto, mas o que eu vim acompanhando durante esse feriado, que eu estava em viagem, eu vim acompanhando muitas coisas. E o que mais me chamou a atenção é sobre esse navio. O que ele veio fazer aqui, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, temos que entender, pessoal, o regime iraniano. Lá é um país totalmente contra quem pensa diferente deles, né? À toa que eles querem eliminar o país, eliminar Israel. Não é uma parte dos armamentos, não, ele quer eliminar. Para eles, Israel não devia nem existir. Aí muitos falam que é briga por religião, lá atrás da época de Abraão, né? Outros falam que é por petróleo, e outros, que é o que mais faz sentido para mim, é sobre o Israel entender que um país como o Irã não deve ter uma arma nuclear, que pode dizimar um país inteiro. E eu concordo com isso. Um país como o Irã, ser fortemente armado é um perigo para o mundo inteiro. E é isso que o Irã, o Israel e o próprio Estados Unidos, com o Donald Trump, atacou 3 bases, né, 3 bunkers do Irã, que a mídia, nossa mídia maravilhosa, é contra, né? E o nosso presidente também, que foi contra, por quê? Porque ele apoia China, Venezuela, Cuba. Não dá para entender, né? Na verdade nós entendemos, né? Mas vamos lá, pessoal. Primeiro colocar aqui, ó, a matéria, né, olha lá. Brasil condena ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. Em nota, o Itamaraty afirma que a ofensiva a instalações nucleares iranianas fere soberania do país e do direito internacional. Entendeu? Eles não pensam que um país como ele não pode ter uma arma potente dessa magnitude, né? Porque eles não pensam em nada, né? À toa que eles estão atacando civis em Israel. Eles já estão atacando lugares de moradias, pessoal. Então eles não ligam para isso, entendeu? Ele é um país que até hoje eles apedrejam mulheres. Tá entendendo, pessoal? E a gente sabe que eles financiam o grupo terror, né? Não preciso falar o resto. Eles financiam. E olha quem o nosso país maravilhoso está apoiando. Então é de doer, pessoal, é de embrulhar o estômago, né? Agora vamos lá. Anotei aqui que senão eu acabo esquecendo. Olha lá, vamos lá falar sobre esse navio. Olha lá. Isso aí foi em 2023. Esse navio veio parar aqui. Lógico que está passando por investigações do próprio Estados Unidos e também da Polícia Federal. Eles estão investigando realmente o que vieram fazer aqui, se realmente vieram extrair urânio, né, que é para fazer essa tal dessa arma aí fortíssima, né? Vou até evitar falar muito o nome dela aqui. Então, quer dizer, está sendo investigado, olha lá. Navio de guerra do Irã atracam no Brasil, mesmo após pressão dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos entendem que o Irã não pode ter uma arma como essa. E se, pessoal, confirmar que o país entregou o urânio para o Irã, a gente colocou um tremendo alvo nas nossas costas. Entendeu? Isso aí foi em 2023. Quem é o digníssimo para lá? Lula, entendeu? Que já falou também que adora o regime chinês. Tá entendendo, pessoal? É de doer mesmo. Olha lá. De acordo com o comunicado, porta-helicópteros Iris Marcan e fragata Iris Dena, é os nomes, né? Chegaram em águas brasileiras na manhã de domingo, dia 26, né? Que é de março de 2023. E devem ficar no Porto do Rio até dia 4 de março. Fazendo o quê? Ninguém sabe. Esse vídeo eu já tentei subir 3 vezes, não passou. Se você está assistindo,
deve ter passado. Aí eu tive que cortar um monte de imagem, cortar um monte de fala, porque não passa, porque não querem ninguém falando sobre isso. Vamos ver o que eu tenho mais aqui, pessoal. Ó, isso aqui também não vi poucas pessoas falando, saiu no Metrópole, ó. Isso é recente, semana passada. Polícia prende neonazi em São Paulo e Minas Gerais, né? Após alerta da Embaixada dos Estados Unidos. Ninguém sabe de que país é esse cara, esse grupo. Muito estranho, né? Pra você ver que não é brincadeira, pessoal. Nós estamos chegando num momento complicadíssimo. E uma coisa curiosa também foi isso aqui, ó. Quem se lembra desse assunto aqui, ó? Brasil diz aos Estados Unidos não classificar PC e CV como organizações terror. Não, o Brasil acho que não. Tá tudo certo. São grupos isolados, não mudam a história de um país, não. Porque os Estados Unidos pediu, porque aí o que acontece? Quando os Estados Unidos, o Brasil classificasse como sim, os Estados Unidos podia intervir em alguma coisa quando eles estiverem, porque eles estão no mundo inteiro, né? Podiam fazer algo lá, ou até mesmo intervir aqui, mas não, o Brasil falou que não, que está tranquilo. E aí agora o Paraguai pediu e a Argentina também pediu, o Brasil falou que não, negou, falou não, deixa eles aqui, tá tudo tranquilo. Né, Didu, pessoal, eu falo para vocês que estou passando as matérias rápidas aqui para não ficar muito longo o vídeo, que eu sei que as pessoas não assistem. O que acontece, pessoal? Quando a mídia faz você contra Israel, porque eles defendem ideologias, pessoal. Não tem como a gente negar isso. É a mesma esse governo que financia a mídia e eles defendem uma ideologia. Eles deviam ficar neutros, mas não, eles têm que defender. E você acha que o Trump não fica sabendo? Fica sabendo. E aí o que acontece? Eles é aliado à China, igual os países que eu falei aqui, e aí a gente fica contra Estados Unidos. O próprio Putin da Rússia ficou ali na bola de meia, não quis se envolver, mas o Brasil tem que fazer essas piadas. Quem se lembra a Janja falando mal do Elon Musk, falando o Lula falando que o Trump quer se meter em tudo, cara, desnecessário. E aí quem sofre? O povo. Logo, a gente sofre sanções aqui, cortam o comércio entre os dois países, quem sofre? O povo. Sempre nós, pessoal. É isso que a gente tem que entender. Uma coisa que também que é importante lembrar, que o brasileiro ele tem memória curta. Quem se lembra lá em Brumadinho, né, que desabou lá em Minas, né? Qual o país que enviou soldados para nos ajudar? Israel, vou pôr na matéria aí, ó. Militares israelenses embarcam em direção ao Brasil para ajudar nas buscas em Brumadinho. Delegação com 130 soldados chega ao Brasil na noite desse domingo e, segundo o governo de Minas Gerais, começam a atuar na segunda. Mais de 30 pessoas perderam a vida, né? E mais de 280 estão desaparecidas após o rompimento de barragem lá em Brumadinho, né? Que é mineradora do Vale do Rio Doce, eu acho que é isso. Israel vem nos ajudar, tá entendendo? Não que tem santo nessa parada aí, não tem, mas a gente tem que entender, pessoal, que o Irã é um grupo, é um país que não tem dó de ninguém, não tem pudor de ninguém. Não é à toa que Israel atacou lugares, como é que pode dizer, estudados, lugares que pode ser que eles estão desenvolvendo essas armas lá, enquanto Israel não, Irã não, atinge o povo, os inocentes. Quer dizer, eles não têm sentimento, não têm pudor a ninguém. Então a gente tem que entender muito bem isso aí, tá certo? E para fechar esse vídeo, quem que conhece o Alan dos Santos? Alan dos Santos está exilado lá nos Estados Unidos e por dar a sua opinião, né? Se ele vier para o Brasil vai preso. Ele fez um vídeo muito importante, que eu vou deixar aqui para vocês, que o Brasil apoia o Irã desde lá de trás, pessoal, não é de agora, desde lá de trás vem, como é que fala, apoiando países como esse. Se o vídeo cortar até aqui foi porque essa reportagem não passou, tá bom, pessoal? Que já vai dar 10 minutos de vídeo. Se o vídeo cortar por aqui, porque realmente tive que editar de novo, porque não tá passando. Assuntos como esse delicado, a plataforma aqui ela não deixa passar quase nenhum. Então, se cortou aqui é porque tive que editar, tá bom? Então já deixa o comentário aqui, deixa o seu like, que é muito importante você entender que o Brasil ele apoia esse tipo de coisa e quem vai sofrer se realmente for dado como certo que o Brasil
liberou urânio, que é para produzir essa tal arma que eu falei para vocês, o Brasil está em maus lençóis, pessoal. Isso é muito sério, tá bom? Então, já comente aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E se o vídeo morreu aqui, é porque realmente tive que cortar, tá certo? Tamo junto. Então fica aí com a parte que o Alan dos Santos comentou que o Brasil apoia o Irã desde lá de trás, tá certo? Tamo junto, pessoal. Fica até o final aí. Esse vídeo é importante. Vai lá, Max. 2010, vamos lá. Antes da play, quer dar uma introdução? Não, é pro pessoal saber. Relação Lula e Irã já faz tempo, né? Não é de agora. O Brasil tem uma visão clara sobre o Oriente Médio e sobre o Irã. E o Brasil entende que é possível construir, sabe, um outro rumo. Ou seja, eu já disse ao presidente Obama, eu já disse ao presidente Sarkozy, já disse à primeira-ministra Angela Merkel, já disse ao primeiro-ministro Gordon Brown, já disse a vocês. Não é prudente encostar o Irã na parede. É em 2010, hein, pessoal? 2010. O que é prudente é estabelecer negociações. Eu já disse publicamente, eu quero para o Irã o mesmo que eu quero para o Brasil. Utilizar o desenvolvimento da energia nuclear para fins pacíficos. Se o Irã tiver concordância com isso, o Irã terá o apoio do Brasil. Se o Irã quiser ir além disso, o Irã irá contra aquilo que está previsto na Constituição brasileira. E, portanto, nós não podemos concordar. Como eu quero ter uma conversa muito franca com o presidente Ahmadinejad, sabe? É importante que todo mundo saiba o teor da conversa que nós vamos ter, sabe, com o Irã, com Israel, com o palestino, com Jordânia, com Obama, com Sarkozy, com todo mundo. Até porque não tem meias palavras. Aqui o Brasil, se tem um país que pode dar lição ao mundo de comportamento sobre paz, é o Brasil. Ele mostrou isso ali conversando com o pessoal do G7. G7. Mas, não tá funcionando não, o microfone aqui. Enfim, nós falamos aqui do memorando da Hillary de 2011, certo? 2011, esse vídeo de 2010, um ano depois. E o Lula, olha o cinismo do Lula. Nesse vídeo, se a produção puder colocar o vídeo sem o áudio, só para ele ir rodando ali, para o pessoal poder entender bem do que eu tô falando. Nesse vídeo do Lula, de 2010, ele está falando abertamente. A vendedora da Avon, tu, mano, no chat tá falando, a vendedora da Avon tá ali do lado. E esse vídeo aí... Que Deus a tenha, pelo amor de Deus, né? Claro. Esse vídeo de 2010, o Lula tá falando com um cinismo próprio de um revolucionário. Um cinismo assim, macabro. Né? Não, gente, o Irã tá querendo enriquecimento de urânio igual a gente aqui, pô. Só para energia civil, é só para uso civil, não é para uso militar, não é para bomba, não é para nada disso. O Lula tá falando isso com a maior cara dura do mundo e, ao mesmo tempo, naquele período ali, o Lula estava preparando a construção do Porto de Mariel, que concluiu com Dilma Rousseff em 2014. E nem charuto a gente recebeu como pagamento. Nem charuto. E aí, o Lula tá falando aqui dali, construindo o Porto de Mariel com a Odebrecht naquele mesmo período, e o Mossad já estava avisando o serviço secreto do Mossad, o serviço secreto israelense, já estava avisando o serviço secreto americano que o Hezbollah estava presente lá em Cuba. No mesmo período, aquelas coincidências brasileiras, né? O Brasil, outro dia eu ouvi alguém comentando, o nome do Brasil deveria de ser coincidência. Olha o cinismo desse cara, Max. Não, é absurdo. É absurdo e ele deixa claro ali que há uma cooperação entre Brasil e Irã. Ou seja, se o Irã chegou onde chegou, tem um dedinho do Brasil aí no meio. Um seguidor trouxe aqui uma matéria do Metrópolis dizendo: Brasil desmente fornecimento de urânio ao Irã. Fake news. E aí trouxe ali a única empresa autorizada a extrair e processar urânio no Brasil, INB, desmente boatos sobre fornecimento de mineral no Irã. Só que tem um detalhe. Sabe aquela coisa de não combinaram? Né? Existe uma matéria da Istoé, de 2006, que relata todo o contrabando que a Polícia Federal havia descoberto no Amapá entre 2001 e 2005, contrabando de urânio. A operação da Polícia Federal foi chamada de Operação Ouro Negro, ou seja, contrabando de urânio no Brasil.
E a revista Isto É escreveu, então, em maio de 2006, 2006, tá? Não confundir com 2016, 2006. Revelou com exclusividade a revista Isto É, à época, uma operação até então tratada como sigilosa pelos órgãos de segurança nacionais, perdão. A extração e o contrabando clandestino de urânio e tório no Amapá, estado no extremo norte do Brasil. A investigação conduzida pela Polícia Federal com o apoio da Divisão Antiterrorismo e da Agência Brasileira de Inteligência, no caso a ABIN, é essa matéria aí mesmo, obrigado. Não se encontra mais no site da Isto É, tá? Só para o pessoal poder entender, que parece que foi na revista impressa e não tem no site. Desmantelou parte de uma máfia com ramificações internacionais que extraía ilegalmente minerais radioativos e os negociava com destino a... Dá para sublinhar, produção? O pessoal poder ver? Coloca assim, com destino a... E aí a gente mostra ali os países bem legais. Com destino... Ali, bem no iniciozinho mesmo. Isso. Tem aí ou não? Não. Escreve Rússia. Tá bem ali em cima, ali, ó. Bahia. Despachando para outros países. Rússia, Coreia do Norte, Oriente Médio, né? Inclusive com suspeita de financiamento ao grupo terrorista Hamas. Escreve Hamas aí nessa matéria. Matéria de 2006. 2006. Hamas, olha lá, ó, Uau. olha lá. Hamas, matéria de 2006 da Isto É. Gente, quando eu falo jornalismo morreu, eu falava isso lá no texto, né? Depois o Paulo repetiu, ele só tá vivo nos jornalistas independentes. Como assim, cara? Eu nem imaginava que a Isto É, em 2006, escreveu um artigo explicando que estava tendo roubo de urânio, contrabando de urânio no Brasil. Ah, não, porque a única empresa autorizada aqui a fazer é a empresa aqui, ó. Como é que o governo brasileiro falou? Só a INB está autorizada. É claro, porque o contrabando não é feito de modo com autorização, pô. Claro. Para cima de Moá, né? Para cima de Moá, é óbvio. Eu não estou dizendo que, de fato, o navio iraniano que esteve no Rio de Janeiro, ele é uma prova de que o Brasil levou, que o Irã levou do Brasil urânio para guerra, né, ou para bomba nuclear. O que eu estou afirmando aqui é que é uma canalice o governo brasileiro vir a dizer: é fake news que o Brasil está fornecendo urânio para o Irã. Não, não é fake news. O que pode ser uma confusão do pessoal na internet é dizer quando e como o Brasil deu, no caso, urânio para o Hamas, para o Hezbollah e para o Irã. Porque, de acordo com essa matéria aqui da Isto É, ao menos nessa data aqui, não é mentira. Em 2006. Tá aqui. O caso teve início em julho de 2004. O Lula assumiu em janeiro de 2003. Tem noção? Julho de 2004, com a apreensão de 18 sacas de mineral granulado escuro na caçamba de uma caminhonete do interior do Amapá. Exames laboratoriais da CENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, confirmaram que se tratava de composto com alto teor de urânio e tório. A partir desse episódio, a Polícia Federal passou a monitorar 3 grupos organizados com base em Macapá. As gravações telefônicas e documentos obtidos revelaram uma estrutura criminosa sofisticada com testas de ferro, geólogos, empresários, políticos e até membros do Ministério Público Federal envolvidos. Segundo a investigação, o grupo central era liderado por João Luiz Pulgatti, com 2T, dono de empresa de fachada, usado para simular prospecção de ouro. Na prática, porém, Pulgatti explorava torianita, minério com até 80 gramas de urânio e 750 gramas de tório por quilo, e comercializava o produto em dólar, sob nomes códigos, como pedra ou material pesado. Um dos principais financiadores do esquema era o irlandês-canadense John Young, que injetou recursos em troca do direito de adquirir áreas de exploração. Em agosto de 2005, o geólogo ligado a Young foi enviado para verificar jazidas com 50 mil toneladas de minério radioativo. Eu vou repetir, 50 mil toneladas. 50 mil toneladas de urânio. As escutas indicavam também a atuação de outro empresário, Robson André de Abreu, dono de mineradoras e restaurantes em Macapá.
Um terceiro grupo, liderado por um indivíduo identificado apenas como Nogueira, completava a rede de contrabandistas. Enfim, eu vou colocar a matéria completa na nossa revista Timeline, porque tá eu e o Pedro que a gente está preparando um dossiê enorme sobre isso. Vou colocar todos os detalhes lá, mas tá aqui, ó. Até o José Cardoso, que era procurador da República no Amapá, chegou a ser afastado da investigação após ser citado como articulador de favores em Brasília. Tem mais, depois a gente vai trazer todos esses detalhes para vocês. Então, assim, canalista do governo dizer assim: ah, não tem ninguém enviando urânio pro Irã, não. Não tem agora, né, filhão? Tem agora, né? Se é que não, né? E é que não.